Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, estávamos muito ocupados, mas finalmente terminamos. É muito bom vir até vocês. Esse é um tempo muito bom também para os outros fusos horários que nós servimos. Mas deixe-me trazer a tradutora para que possamos começar com esta poderosa mensagem do Senhor. Obrigado. Povo abençoado, bem-vindos novamente neste tempo muito poderoso. Ontem nós vimos muito claramente que o Senhor está exaltando e encorajando esta geração. Karibuni tena katika wakati huu wa nguvu kabisa. Hapo jana tuliona kwamba Bwana analihimiza kizazi hiki ili kwamba para que eles possam focar na vida eterna. A missão na qual o Senhor nos enviou para vocês, os habitantes da terra, é para preparar vocês para a vinda do glorioso reino de Deus. É por isso que é uma grande honra para nós vir até vocês neste tempo. Em um tempo tal, quando vocês sabem muito bem que as coisas mudaram na Terra e qualquer pessoa pode dizer que o rei está vindo. E nós vimos muito claramente que o Senhor está dizendo que depois desta vida há prestação de contas diante do Senhor. E eu dou as boas-vindas à Igreja da China a bordo. Eu tenho falado com o Senhor a respeito do programa para a China. E eu sei que a fidelidade do Senhor vai nos permitir nos enviar à China antes do Messias vir. Então, a igreja em Singapura, a igreja na Coreia do Sul, a igreja na Nova Zelândia, Austrália e nas ilhas, Fiji, GMP. New Zealand, PNG, Papua New Guinea, na Papua New Guinea, Papua Nova Guiné, PNG. Então, este é um tempo tal, povo abençoado, quando o Senhor, neste tempo, está deliberadamente preparando a igreja para o reino do Deus Todo-Poderoso. E este é o tempo mais prazeroso para desfrutar da salvação que você tem, porque você sabe que o Rei da Glória está vindo. A razão pela qual o Senhor trouxe a conversa ontem como é porque o Senhor está expressando preocupação sobre esta geração. O Senhor está dizendo que há questões que estão perturbando, se você olhar a forma como a igreja deste dia presente e as pessoas vivem na terra. Então, neste tempo, eu quero agora novamente falar a respeito de outra visitação muito, muito importante.
E eu quero olhar a conversa de 18 de outubro do ano de 2021. In that conversation, e naquela conversa, the Lord speaks about very mighty o Senhor fala a respeito de poderosíssimas promessas, a grande promessa que Ele colocou diante da igreja. E esta promessa, da forma como Ele fala, Ele quer que seja o ponto do seu foco. Ele quer que durante a sua vida você foque nesta promessa. Então, agora mesmo, eu quero olhar lá atrás a conversa de 18 de outubro do ano de 2021. Quando naquela visão eu adormeci, então, repentinamente, o Senhor apareceu com tremenda glória por volta de 1 metro, mais ou menos. E a glória do Senhor era imensa. Então, por voz, Ele disse... Ele disse que vá dizer a este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Então, por volta de 1,5 metro de altura acima do chão, então eu vi o dedo dele escrevendo no ar, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Então, eu acordei e entendi que o Senhor havia falado de uma forma muito poderosa para esta geração. E é por isso que eu quero imediatamente ler esta escritura antes de abrirmos o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 3. Ele diz: queridos amados, agora nós somos filhos de Deus. Somente isto já é uma declaração tão espantosa que o Senhor move para dizer que os homens mortais são filhos da glória, monarquia, um reino real no céu. Isso é inimaginável. Ambapo Bwana anaahidi, tafadhali, can we start very well, truthfully? Ambapo Bwana anaahidi kumiliki binadamu. Tunaona kwamba Bwana anaahidi kumiliki watu ambao ni wakufa, binadamu ambao ni wakufa, ili kwamba wapate kuwa wanawake, watoto wake, ili wapate kurithi ufalme wa milele wa utukufu wa Mungu. Okay, thank God you said watoto wake, wawe wana wake, watoto wake, watu wake. So the book of 1 John 3:2 says, dear friends, now we are children of God. 1 João, capítulo 3, ele diz: filhinhos, agora nós somos filhos de Deus. And what we will be has not yet been made known. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Então, a primeira parte é muito poderosa, 1 João 3:2, porque ele fala da posição do coração de Deus, que ele realmente deseja levar todas as pessoas que receberam Cristo para entrar na sua família no céu, para que eles possam ser filhos de Deus. Ya kwamba anatamani sana ili kwamba kuchukua watu wote, ili kwamba wapate kuwa watoto wake, wapate kurithi ufalme wa Mungu mbinguni. That is a royal kingdom inside glory. It's unbelievable. Este é um reino real dentro da glória. Isso é inacreditável. And then it says, and what we will be. Então ele diz, mas o que haveremos de ser ainda não se manifestou, significando que a maior parte da eternidade ainda é oculta para a humanidade, a não ser aquilo que ele mesmo revelou aos seus profetas. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou seja, Deus ainda mantém a maior parte da eternidade oculta para a humanidade. Então ele diz, Jesus Christ, our Lord and blessed Savior, appears, we shall be like him, for we will see him as he is. Mas sabemos que quando Ele, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso abençoado Salvador, se manifestar o nosso Rei, nós seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Isto é sério. Esta declaração é muito séria. Ele diz que quando o Messias aparecer, nós, a igreja, seremos como ele é. Então, se ele tem um corpo glorioso, a igreja também terá um corpo glorioso. Nós seremos como ele é. E isto é muito mais profundo também nesta dispensação, muito mais profundo do que estes valores superficiais, muito mais profundo do que você jamais imaginou, do que você jamais pensou. Porque ele está dizendo que então nós o veremos como ele é, nós teremos corpos como o dele, mas nós sabemos que quando ele aparecer, nós seremos como ele é, porque então nós o veremos como ele é. Isto é muito profundo. Então, nós o veremos como ele é, e ser como ele, e então vê-lo como ele é. Isso é muito profundo. Então, aqui ele está descrevendo o arrebatamento da igreja. E a glorificação final da igreja. Então, estas declarações são muito pesadas. Quando eu abrir mais isto para vocês, vocês vão entender que isto aqui não é simples. Por exemplo, quando ele diz, nós sabemos que quando ele aparecer, isto está falando a respeito da vinda do próprio Messias. E nós sabemos muito bem que há duas vindas do Messias. Então, de qual delas ele está falando aqui? Então, vocês sabem muito bem aqui que ele está falando a respeito do arrebatamento da igreja, porque o retorno de Cristo tem duas formas. Na primeira, ele vem acima no céu, acima das nuvens, e ele chama aqueles que são dele para vir até ele, aqueles que são Cristo, os cristãos, seus eleitos. E na segunda vinda, ele vem, todos o verão, ele virá a Jerusalém
no final da tribulação, e então todo olho verá. Atakuja hadi hewani na kisha kuwaita watu walio wake, marafiki zake, ili kwamba wapate kwenda mahali aliko hapo juu hewani. Na kisha ya pili atakuja katika Yerusalemu mpya, na hiyo itakuwa macho yote, kila mtu atamuona. And so there are two appearings, there are two comings Então, of the Messiah. há dois aparecimentos, duas vindas do Messias. É isto que ele está dizendo aqui. So in beginning to unfold for you, então, eu estou começando a desdobrar para vocês esta grande conversa do trono de Deus. O Messias pelo qual as nações estão esperando, ele vem falar comigo, e quando eu acordei daquela visão, eu disse, uau, este é o próprio Rei, este é o Messias que falou comigo aqui. Mungu Baba mbinguni, Masihi mwenyewe ambaye ndiye mfalme ajaye mwenyewe anakuja kuzungumza pamoja nami. Nami nilipoamka nikashtuka kabisa, nikasema kwamba wao, huyu ni mfalme mwenyewe ambaye amekuja kuzungumza pamoja nami. And so, and he lays forth então, very, ele colocou diante de mim uma promessa tão magnífica, uma promessa tão grande diante da igreja aqui, onde ele diz que vocês vão ser como ele é. E isso é essencialmente o que ele disse naquela visão, que diga para eles que eles terão corpos como o meu, diga para eles que eles terão corpos gloriosos, e este deve ser o foco deles agora. Então, há uma grande instrução aqui que vem para a igreja. O Senhor está dizendo, por favor, foque na eternidade prometida. Mas o mais profundo que ele diz é que vocês não apenas terão corpos gloriosos como o dele é, mas ele dá também um vislumbre do corpo glorioso que vocês terão quando ele diz, então vocês o verão como ele é. Ele vai dar um vislumbre. Isto é muito grande, isto não é pequeno. Porque nós sabemos muito bem que quando Cristo, Messias, ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo que agora era diferente do corpo físico. Ele tinha um corpo diferente do corpo mortal que você vê aqui na Terra. Então, aquele corpo que ele tinha, o corpo ressuscitado, aquele era um corpo que permitia a ele estar em vários lugares ao mesmo tempo. Muito poderoso. Ele era capaz de entrar na sala superior sem entrar pela porta. Ele atravessava a porta. Ele simplesmente aparecia diante dos seus discípulos. Não passava pela porta. Não precisava mais passar pela porta. Ele não passava pela porta, ele não passou pela parede, não passou pelo teto, ele não passou pelo chão, ele simplesmente aparecia. Esta é a natureza do corpo ressuscitado que ele tinha. Ele não precisava passar nem pelo chão. Ele simplesmente aparecia. Nesta vida, você não pode entender isto.
Talvez um pouco, talvez 1 trilhão disto, provavelmente, talvez possa ser compreendido por pessoas que fazem treinamento em física, em computação científica ou espacial, quando eles tentam estudar as dimensões. 1 trilhão, 1 trilhésimo. Isso não é nada. Ninguém pode entender. Wanaweza kuelewa sehemu moja katika trilioni. Isso é apenas 1 trilhésimo que eles conseguem entender. Porque ele está dizendo aqui que Cristo, depois da ressurreição, ele tinha um corpo ressuscitado e aquele corpo tinha muitas dimensões, talvez 25 ou 30 dimensões, porque agora mesmo nós temos apenas 3 dimensões nesta vida. Aliupata mwili wa ufufuo, mwili wa utukufu wa ufufuo, ambao iko na tabia zaidi ya 25, sehemu tofauti kabisa, zaidi ya 25 ama 30. Maybe 25 million dimensions. Talvez 25 milhões de dimensões. Então, quando ele diz que então nós o veremos como ele é, significando que nós também seremos, vocês também serão, a igreja também serão nas mesmas dimensões. A igreja vai se manifestar nas mesmas dimensões. Nitaweza kuwa katika hivyo vitengo 25 kama vile mwili wake wa utukufu wa ufufuo ulivyo. Esta narrativa acontece para aqueles que entram no céu, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Esta narrativa diz respeito a estas pessoas. Entretanto, há um outro grupo que vão entrar em outro lugar, que é no lago de fogo. O Senhor me mostrou que pessoas nesta vida que morreram e já estão no lago de fogo. Imagina, eu posso ver pessoas que morrem e vão para o lago de fogo. O oposto. Eu conheço pessoas que viveram neste tempo, ouviram esta mensagem, mas eles falharam com o Senhor e então eles saíram desta vida e entraram no lago de fogo. Bwana akanionyesha wakati watu hao walipokufa, wakaingia jehanamu, wakaingia moto wa milele. Há pessoas que viveram nesta vida, pessoas para quem eu preguei quando eles morreram, eles entraram no lago de fogo. Eu pude vê-los daqui, eu posso vê-los daquilo. Então você já pode entender que eu olho com os olhos do Senhor. Wakaenda katika ziwa la moto. Ninaona macho za Mungu hata nikiwa hapa, kama vile mjuavyo. Então, isto é muito sério. Estes são sérios eventos que o Senhor está colocando aqui. Por isso que vai ser importante para as pessoas ouvirem esta voz e submeterem. Simplesmente por causa da sua eternidade. Isso não é uma brincadeira. Porque quando eu prego para as pessoas, eu digo, preparem suas vidas para a eternidade. Não é uma brincadeira. Então eu sei o fim deles, eu sei a eternidade. E o Senhor quer, então, que eu fale para vocês fazerem um esforço para que vocês possam mudar os seus destinos.
kwa sababu tu ya umilele wako, kwa sababu kile ambacho ninawaambia hapa sio mchezo hata kidogo, wala sio mzaha hata kidogo. Huenda ninaweza kuwa hapa ninacheka na nyinyi, lakini kile ambacho Bwana anasema sio mchezo. Bwana ameniwezesha kuona hata umilele za watu. Eu vejo pessoas, ele pode me mostrar, algumas vezes ele mostra em sonhos. Às vezes quando eu olho até nas fotos, algumas vezes vocês me vêm olhando fotos. Quando eu olho fotos, eu posso ver tudo atrás daquela pessoa, o que eles estão fazendo. Algumas vezes eu olho fotos porque eu vejo como eles estão vivendo nas suas casas, estão pregando. Então é impressionante. Algumas vezes eu fico observando as fotos e eu posso ver tudo que está atrás desta pessoa naquela foto. Você pode imaginar que o Senhor coloca isso tudo diante de mim. Isso é muito esmagador. Bwana huwa ananiwezesha kuona mambo mengi kabisa kuhusiana na mtu huyo ambaye nimemwona katika picha, na kuona jinsi ambavyo huwa anahubiri, na kuona jinsi ambavyo huwa anajiendeleza, na hata kuona umilele wake. Ni ajabu ya kufamilia. Even the life he lives. Hata maisha anayoishi. Até mesmo a vida que esta pessoa vive. Então, isso é impressionante. Christ has many dimensions. O Senhor Jesus Cristo tem muitas dimensões. É por isso que ele pode aparecer a 500 pessoas ao mesmo tempo. Ele pode entrar na casa não pelo teto ou pela parede, mas ele simplesmente apareceu. Mas ele também disse que vocês poderão me ver em outra dimensão. Hili ni kubwa sana ambalo Bwana anasema. Bwana anasema ya kwamba mwili wa Kristo, mwili wa ufufuo wa Kristo iko katika vitengo zaidi ya 25. Hivyo basi anasema ya kwamba ninyi pia wakati wa unyakuzi, wakati wa ufufuo na unyakuzi, mtakuwa na mwili kama wa Yesu Kristo. Então, é por isso que isso é muito sério, esta promessa da glorificação. Mas a mensagem por detrás é onde eu quero focar. A mensagem por trás desta mensagem. Quando ele diz: vá dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Ou, em outras palavras, corpos gloriosos como o meu. Então, qual é a mensagem? Mili za utukufu kama wangu. Je, ujumbe ni upi? So you can see very clearly the Lord is saying that I have watched the church. Então, vocês podem ver muito claramente que o Senhor está dizendo: eu tenho observado a igreja ao longo do tempo, ao longo dos anos, e eu posso ver que eles estão focados na coisa errada. Será que você então pode ir lá e trazer correção para que eles possam focar na glória prometida, na glorificação prometida, na promessa de entrar no céu? Kwa vitu vingine vya dunia, kwa vitu na mambo ya dunia, lakini sasa wewe mnenda kama Bwana anasema ametazama, si ati wewe ndio umetazama. Can you do it right? Naweza kuona kwa wazi kabisa kwamba Bwana anasema kwamba amelitazama kanisa kwa muda mrefu, amelitazama kanisa kwa miaka mingi, na kuona ya kwamba kanisa limelenga kwa vitu vya ulimwengu, vitu ambavyo ni tofauti kabisa vya dunia. Na hivyo basi akasema ya kwamba nenda uwaambie ya kwamba wapasa kunenda katika ahadi ya utukufu. Kuna ahadi kubwa kabisa iliyoahidiwa ya utukufu wa mbinguni. Então, em outras palavras, ele está dizendo que há apostasia. Esta mensagem por si mesma diz que há uma queda. O foco original de focar na salvação e no reino de Deus se perdeu. E eles agora estão focados aqui, nas coisas da terra.
lililokusudiwa limepotezwa, na hivyo basi kanisa linaendelea katika vitu vya dunia. In other words, the Lord is saying that em outras palavras, o Senhor está dizendo que há uma queda. A igreja se apartou dele, se desviou dele. Em outras palavras, ele está dizendo, vá dizer para esta geração que eles se desviaram, inclusive a igreja, eles se apartaram de mim, e eles se desviaram e agora estão focando nas coisas da terra, nas coisas terrenas. Eles se apartaram, eles se desviaram, foram para longe do Senhor. Eles se desviaram do caminho que o Senhor determinou para eles no Calvário. Esta conversa, somente esta conversa já te diz que a igreja está em rebelião, se revoltou contra Deus. Ela está em rebelião e em revolta. Em outras palavras, eles cometeram transgressão. Eles transgrediram a nova lei da graça, e eles agora estão pregando outras coisas. Em outras palavras, ele está dizendo que eles estão cometendo iniquidade. Vai, diga para eles voltarem para o caminho. Vai, diga para eles voltarem e focar no reino de Deus eterno. Eles estão cometendo iniquidade. Que vá relembrá-los a respeito da lei de Deus da graça. A lei da graça diz que Deus é santo, portanto, todas as pessoas precisam receber o sangue de Jesus, ser purificados do pecado, para serem santos e poderem entrar no reino de Deus. Então, vá falar para eles a respeito da lei da graça de Deus e diga para eles que eles transgrediram esta lei. Então, eles transgrediram esta lei. Então, diga para eles voltarem para a santidade de Deus, porque a maior lei da graça é que Jesus foi para a cruz do Calvário, morreu pelo homem pecador e deu o seu próprio sangue para limpar os pecados, para limpar com o seu sangue, para que agora eles possam comparecer diante de Deus. Diga para eles que eles transgrediram esta lei da santidade de Deus. Kwa sababu sheria ya Mungu ya neema yasema ya kwamba Mungu ni mtakatifu, na ya kwamba Yesu Kristo alikuja, akaenda msalabani, akafa na kisha akamwaga damu yake ili kwamba binadamu wapate kutakasika na kuwa watakatifu. Lakini nenda kuambia ya kwamba wameitusi hiyo sheria ya neema ya Mungu. Então, em outras palavras, o Senhor deve ter visto as consequências da queda, do pecado e da queda, uma geração rebelde que entrou em homossexualismo, uma geração que não honra a Deus, não teme a Deus, e há uma consequência. Essa pecaminosidade que eles adquiriram trouxe morte, trouxe tristeza, trouxe angústia, tem afligido eles em suas condições, trouxe sofrimento, trouxe solidão, trouxe enfermidade. Há muitas coisas que você vê neste mundo que são consequências da rebelião. E Deus está dizendo, vá dizer para eles, para voltarem para mim. Ambayo kizazi hiki wamefanya dhambi ambazo kizazi hiki kimefanya, ushoga, ya kwamba hawamtii Mungu, hawamheshimu Mungu, ya kwamba dhambi imeleta kifo, dhambi imeleta mauti, dhambi imeleta dhihaka, dhambi imeleta kuteseka na magonjwa. Hivyo basi nenda uambie ya kwamba wameitusi sheria ya Mungu takatifu, na hivyo basi wapate kuirudia sheria hiyo.
Então, isso é muito poderoso, porque então você vê o Senhor dizendo que eles se desviaram, eles perderam toda a sensibilidade ao pecado. Então, eu, o Senhor, eu estou falando com os meus servos, vá dizer para eles lá. Isto significa que Deus está restaurando esta sensibilidade de volta através dos seus servos. Então, dizendo, vai lá e fale para eles, ensine para eles o pecado, para que eles voltem a ser sensíveis ao pecado e então possam entrar no glorioso reino de Deus. Ele diz para os seus servos, vá dizer para eles que eles perderam a sensibilidade ao pecado. E ele está dizendo, vá dizer para eles que porque eles perderam a sensibilidade ao pecado, eles agora estabeleceram o pecado em suas vidas. Vá dizer para eles agora, para se tornarem sensíveis ao pecado, para se tornarem sensíveis ao pecado novamente e para voltarem para mim. E se arrependerem e tornarem-se sensíveis ao pecado. Então você entende que a sensibilidade do pecado deles somente pode vir. Eu me lembro quando o Senhor nos enviou ao seu trono para vir e sensibilizá-los e dizer para o mundo se arrepender. Então, diga para eles se sensibilizarem ao pecado, para terem consciência das consequências do pecado, para que então se apartem do pecado. Ele só pode se tornar sensível ao pecado através do arrependimento. Para que eles possam retornar à justiça, retornar ao Senhor, retornar à santidade, retornar para o reino de Deus. Então, porque o Senhor me mostra em uma grande visão que vai dizer para eles pararem de focar em outras coisas, voltarem para mim, focarem na minha promessa, focarem na minha promessa da gloriosa Nova Jerusalém, o glorioso reino, a gloriosa terra, o gloriosas vestes, o corpo glorioso, para focarem no reino glorioso. Kuja na kuwa na umakinifu dhidi ya dhambi. Kwa maneno mengine anasema ya kwamba nije niwaambie kwamba mpate kunenda katika Yerusalemu ya utukufu, mpate kunenda katika mbingu ya utukufu, mpate kunenda katika vazi la utukufu, katika ufalme wa utukufu wa Mungu unaokuja. But that is very serious, blessed people. Isso é muito sério, povo abençoado. Porque você pode ver muito claramente que o Senhor está dizendo que no jardim, na criação, Gênesis 2:7, ele soprou o sopro de Deus dentro do homem para que a consciência e a sensibilidade ao pecado já foi colocado dentro do homem da criação, exceto quando a queda veio, então houve mistura com o pecado, então o Senhor pede por reforma, por restauração, por arrependimento. Mas quando Deus soprou o seu fôlego de vida dentro do homem, Gênesis 2:7, ele já colocou lá sensibilidade ao pecado e consciência do pecado, mas não havia pecado. Quando o homem pecou, então o pecado se misturou com o homem. Kwa sababu ya mwanguko, hivyo basi mwanadamu akaanza kujichanganya na dhambi tena. The right word, na kuchanganyisha dhambi maishani mwao. So the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 11 então, says the following. O livro de Eclesiastes 3:11, ele diz o seguinte. If you can read with me Ecclesiastes, blessed people. Leia comigo Eclesiastes, povo abençoado. Verse 11 says, no versículo 11 ele diz, Eclesiastes 3, and then he has made everything beautiful in its time.
Ele fez tudo formoso no seu devido tempo. Ele também pôs a eternidade no coração do homem. Esta eternidade é a santidade de Deus, nada mais do que isto. Então, o Senhor, ao falar naquela visão de 18 de outubro do ano de 2021, quando ele disse, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu, em outras palavras, terão corpos gloriosos como o meu. Vá dizer para eles que eles violaram a lei de Deus, eles abusaram a honra de Deus, que eles se apartaram do mandamento de Deus, pecaram, se revoltaram, se rebelaram. Vá dizer para eles agora voltarem para mim. Oktoba mwaka 2021 na kusema kwamba your network is breaking a little bit, so you get the right network and you talk, because I can hear when you're breaking. Hivyo basi Bwana kusema kwamba katika maono haya tarehe 18 Oktoba mwaka 2021 ya kwamba nenda uwaambie ya kwamba wakati wa unyakuzi watakuwa na miili za utukufu kama wangu. Hivyo basi kwa maneno então, em outras palavras, naquela conversa ele está dizendo, vá dizer para eles que eles estão focados em outras coisas. Ya kwamba wamelenga kwa vitu vingine. In other words, they have violated God's law that commanded. Em outras palavras, eles violaram a lei de Deus que comandou a graça para focar na eternidade, para focar no sangue que te comprou. Não consegui entender. Está cortando também. Eles quebraram a lei dele, eles violaram a lei de Deus, eles abusaram da honra de Deus, porque a salvação é uma tremenda honra de Deus colocada sobre o homem pecaminoso, o homem pecador. Eles também abusaram da honra de Deus, porque a salvação é uma honra tão grande. Então, para Deus enviar o seu Filho, Deus Filho para vir e morrer, derramar o seu sangue aqui para que você possa nascer de novo e entrar no céu, isto é uma grande honra. Deus considera a sua vida muito valiosa. Ele te honrou te tirando do inferno. Então, agora, ele poderia te deixar ir, mas ele te honrou e teve uma grande consideração pela sua vida, e ele enviou Deus Filho para morrer por você. Mas quando agora você se afasta e foca em outras coisas na sua salvação, você inicialmente, você abusou da honra de Deus, você desonrou a Deus. Wameivunja sheria ya Mungu na kuitusi heshima ya Mungu, kwa sababu wokovu wa Mungu ni heshima kubwa kabisa kwa wanadamu. Kwa maana Mungu Baba mwenyewe alimtoa mwanawe wa pekee ili kwamba aje na afe msalabani kwa sababu ya dhambi za wanadamu. Hiyo ni heshima kubwa kabisa ambayo Mungu alimpatia mwanadamu. Quando a humanidade estava indo para o lago de fogo, então ele teve uma alta consideração e honra pela vida do homem e trouxe Cristo Jesus, o amado do céu, ele mesmo, o próprio Rei, para morrer por eles e morrer e pagar o preço para eles serem redimidos de volta para o reino de Deus. Isso é uma tremenda honra. Mungu Baba akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili kwamba aje afe msalabani na kisha amkomboe mwanadamu. Hiyo inaonyesha kujali kukubwa kabisa kwa Mungu Baba kwa mwanadamu, kudhihirisha heshima kubwa kabisa ya Mungu kwa mwanadamu. Na kwa hivyo mwanadamu kuja na kuvunja na kuitusi heshima hiyo ni mbaya sana kwa Mungu Baba. Em outras palavras, vá dizer para eles que eles transgrediram meus mandamentos, mas que agora
Eles têm que focar nas promessas incomparáveis que eu dei para eles. O glorioso reino que está vindo. Kwa maneno mengine, nenda uambie kwamba wapate kulenga katika ahadi kubwa kabisa ambayo haiwezi kununulika, ahadi kubwa ya milele ya utukufu ambayo niliwapatia. And so he says that God então, ele diz que Deus tem respeitado o homem. Mas o homem tem desrespeitado a Deus, porque quando ele trouxe a salvação da santidade através da graça de Jesus. Portanto, quando vocês decidem não ser santos, ser pecadores, vocês estão desrespeitando Deus e vocês estão dizendo, não, nosso Deus não é santo, então não consideramos santidade como chave. Então, ao fazer isso, vocês estão desrespeitando a Deus. Quando vocês não são santos, vocês estão dizendo claramente que Deus não é santo. Então você também não precisa ser santo. Kimsingi aliheshimu mwanadamu sana, lakini badala yake mwanadamu akaja na kukosa kuheshimu wokovu huo, ambalo ni jambo ambalo ni mbaya sana. Unapokosa kutii utakatifu wa Yesu Kristo, kimsingi umekosa kumtii Mungu. Em outras palavras, ele está dizendo, vá dizer para eles que eles cometeram pecado, eles devem se arrepender e voltar para o caminho que conduz para o glorioso reino de Deus, para a gloriosa promessa. Vá dizer para eles que eles se rebelaram contra mim. Se rebelaram contra mim. É por isso que eles se desviaram e se apartaram. Então, o Senhor Todo-Poderoso está clamando e chorando pelos seus filhos perdidos. Esta é a conversa que você vê naquela tremenda visão de 18 de outubro do ano de 2021. A sua internet está quebrando. Esta é a tremenda mensagem que o Senhor apresentou. Então você vê que com esta visão veio uma grande instrução. O Senhor está dizendo que a igreja precisa focar de volta pelo inimaginável, inatingível promessa do reino da glória. Kabisa ambayo Bwana anazungumza na kanisa kusema kwamba inimaginável, incomparável, impensável, inatingível reino da glória. Wala hawezi kununuliwa. Why does he speak to the church like that? Por que ele está falando com a igreja assim? A igreja que já deveria automaticamente estar focada na glória eterna prometida. O Senhor tem que nos enviar para falar com a igreja desta forma. Por quê? Porque a igreja levou a sua salvação, os cristãos receberam a salvação, mas eles esqueceram a convicção de pecado para que eles possam abandonar o pecado. Eles receberam a salvação, mas eles esqueceram da convicção de pecado. Badala yake Wakristo wa leo hii hawajashawishika dhidi ya dhambi na hivyo basi kukubaliana na dhambi. He has to send us to tell the church. Ele nos pediu para ir para a igreja e relembrar a igreja para voltar ao foco original do eterno reino da glória. Por quê? Porque a igreja de hoje falhou em se separar da corrupção. Kwa nini? Kwa sababu kanisa limepoteza ule mtazamo wake wa asili katika ufalme wa utukufu na badala yake wamelenga katika vitu vinavyooza. Teve que nos enviar, ele nos enviou naquela visão de 18 de outubro do ano de 2021 para ir relembrar a igreja da eternidade, da prometida eternidade da glória. Por quê? Porque a igreja esqueceu o preço real da salvação, o alto preço da salvação.
kwa sababu kanisa limekosa kulenga na kusahau kabisa ahadi yake ya umilele. Limekosa kulenga na likasahau. Ukisema limekosa kulenga na kusahau, manake pia wamekosa kusahau. Hivyo basi Bwana anasema kwa nini Bwana imetubidi atutume katika maono haya tarehe 18 Oktoba mwaka 2021 kwa kanisa, ni kwa sababu kanisa limekosa kulenga na pia vile vile limesahau ile ahadi yake kuu kabisa ya umilele. They have forgotten the real cost of salvation. Eles esqueceram o preço real da salvação, de que o próprio Filho do próprio Deus vivo veio e morrer. Ya kwamba mwana wa Mungu aliye hai mwenyewe alikufa kwa ajili yao. And the Lord has to send us to the church to call for repentance. E o Senhor tem que nos enviar para a igreja para clamar por arrependimento. Por quê? Porque a igreja esqueceu a sua real responsabilidade como cristãos. Há uma séria responsabilização, há uma tremenda responsabilidade de resplandecer a luz de Cristo para esta geração. Nesta geração em escuridão. O Senhor está nos enviando para a igreja para clamar por arrependimento. Por quê? Porque a igreja esqueceu a imensa santidade, a exigência da santidade na salvação, as santas exigências de Deus. A exigência de santidade de Deus. Porque quando eles recebem a graça, parece que agora eles acharam que a graça significa que agora não precisa fazer nada, agora você não precisa mais ser santo, porque agora você tem a graça. Ai! My father, the Lord is cutting. You need to be careful with your phone also, because they are very clear here. Yeah, it says they forgot the holiness requirements of the Lord that comes with the salvation. Parece que eles esqueceram os requisitos da santidade de Deus que vem com a salvação. Novamente, vamos continuar. Então, esses são algumas das questões que o Senhor levantou naquela conversa. Vai dizer para eles que eu tenho observado por muito tempo e eles estão focados em outra coisa. Again, let me just repeat because you translated something else. Novamente, vai dizer para eles que eu tenho observado eles por muito tempo e eles estão focados em outras coisas. Diga para eles focarem na intenção original da salvação, que é o eterno reino da glória. O Senhor teve que nos enviar para a igreja para trazer arrependimento e para pedir para a igreja e as nações se arrependerem. Por quê? Porque a igreja esqueceu de renunciar à depravação e à apostasia. A igreja esqueceu que a sua salvação deveria trazer temor de Deus e tremor e reverência às suas vidas. E ele está dizendo que há exigências de santidade na salvação e exigência para a salvação, e vai dizer para eles que eles têm que focar nisso. O livro de Romanos 2:9 é uma boa escritura para nos relembrar neste ponto no tempo. There will be trouble and distress for every human being who does evil. First for the Jew, haverá angústia
para cada ser humano que praticar o mal. Primeiro para o judeu, depois para os gentios. But there will be glory, honor, and peace for everyone who does good, first the Jew and then to the Gentiles. Mas haverá honra, glória e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Romanos 2, versículo 9 e 10. Em outras palavras, você vê, eles não são gratos. Eles não são gratos porque Jesus morreu por eles. Se eles fossem gratos, eles guardariam e protegeriam a sua salvação com temor e tremor. Eles teriam guardado esta fé, estariam defendendo a sua salvação com toda a sua força. Vá dizer para eles, para voltar e ser gratos e ter consideração pelo preço da salvação. Diga para eles para abandonarem a perversidade. Vá dizer para eles para abandonar a injustiça, a apostasia. Essa é a mensagem que está vindo de lá. Em outras palavras, em face de uma promessa tão mega da nova cidade, da nova Jerusalém, e que eles vão entrar com um corpo glorioso. Mas se eles continuarem em pecado, este pecado voluntário agora vai se tornar uma afronta a Deus, uma afronta à graça. Eu estou enviando você para a igreja, por quê? Porque você deve dizer para eles se arrependerem, porque eles agora estão muito felizes de receber as boas novas da salvação de Jesus, mas eles não estão prontos para assumir o preço, a responsabilidade, a sua parte. Kupokea zile haki zinazoambatana na utakatifu, lakini wao hawako tayari kuambatana na yale matakwa ya utakatifu. Diga para eles se arrependerem e se voltarem para mim, porque a igreja deste dia presente está tão feliz de receber a graça de graça, a salvação de graça, a bênção gratuita. E se esquecem que vocês têm um papel devido porque essa graça, ela tem requisitos. Está cortando, amados. Esta graça tem exigências. Eles querem tudo de graça. Salvação, bênção. Eles gostam de receber as bênçãos de Cristo para os crentes, a alegria indescritível. Eles gostam de entrar de graça no céu, celebração de graça, paz de graça, sem fé, sem choro. Eles não entendem que sem santidade ninguém verá o reino de Deus. Ninguém verá a Deus. Eles gostam de ouvir que eles não vão ter dor, que eles não precisam ter dor. Eles gostam de ouvir que entrar no céu vai ser de graça, uma vez que você seja nascido de novo. Eles gostam de ouvir que há uma certa proteção e segurança que as pessoas que são nascidas de novo recebem. Eles gostam de ouvir que há prazer e alegria indescritível que o crente, aquele que nasceu de novo, tem. Eles gostam de ouvir que há uma celebração na ceia das bodas do Cordeiro.
Eles gostam de ouvir que haverá paz eterna para aqueles que são nascidos de novo e entram na glória. Eles gostam de ouvir que eles nunca mais terão dor, não terão mais tristeza, nem pranto, nem morte no reino de Deus, no reino da glória. Mas eles falham em entender que há responsabilidade, há um papel que você tem que desempenhar como cristão. Corra e diga para eles a respeito da glorificação prometida. Diga para eles que se eles não forem glorificados no arrebatamento, os cristãos não vão prevalecer, não vão conseguir sobreviver na tribulação. O livro de Marcos 21. Mateus 21, de 21 a 24, ele diz: e haverá tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Mateus 24, 21. 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Vá dizer para eles que eu estou vendo eles brincando com a sua salvação, misturando com o pecado, como se eles não entrassem no arrebatamento, eles vão conseguir sobreviver e se virar na tribulação. Vá lá e diga para eles que eles não vão. Mateus 24, 21 e 22. Então ele diz: vá dizer para eles que eu vi que eles vão perder o arrebatamento se eles não forem santos. Então eles precisam retornar para mim e focar novamente no reino de Deus. Em Mateus 13, 21, ele diz: root. He lasts only for a short time. When trouble or persecution comes because of the word of God, he quickly falls away. Tell them that is the type of Christians they are when they focus on the world and not on the kingdom of God. Tipo de cristão que eles são quando eles focam no mundo e perdem de vista o reino de Deus. Ele diz: todavia, visto que eles não têm raiz em si mesmos, então permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse é o tipo de cristão focado na terra. Quando a tribulação chega, a perseguição chega, eles fogem, eles abandonam o caminho. Então diga para eles que a tribulação será terrível, que eles foquem na vinda do Messias, no arrebatamento da igreja, o aparecimento de Cristo no arrebatamento da igreja, o aparecimento da igreja glorificada. Hivyo basi tendo kwambia kwamba wapata kulenga katika unyakuzi, wapata kulenga katika kukirisha kuzi kwa Masia, unyakuzi wa kanisa.
Vá dizer para eles que a igreja apóstata não vai conseguir resistir ao anticristo. É por isso que eles têm que abandonar a apostasia e focar na glória eterna. Apocalipse, capítulo... Apocalipse 6:9. Vá e leia isso para eles, para que eles possam entender que a igreja que é apóstata, se ela entrar na tribulação, ela não vai conseguir resistir o anticristo. Ela não pode. Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O testemunho de Jesus. Wasipolenga katika ahadi ya utukufu unaokuja, basi hawataweza kunyakuliwa na kutukuzwa kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Wasipolenga unyakuzi ambalo lijalo, wakati Mesia atakuja na kunyakua kanisa, na wakikosa kunyakuliwa na kutukuzwa, wataingia kwenye dhiki, na pale kuna kuchinjwa. Nenda uwasomee Ufunuo 6 mstari wa 9 ya kwamba hawataweza kumenyana na mpinga Kristo. Anasema kwamba nenda uwasomee kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 9 na kuambia kwamba wasipolenga katika unyakuzi wa Kristo, wasipolenga kule kutukuzwa ambako kutafanyika wakati wa unyakuzi, wasipolenga katika ufalme wa utukufu wa mbinguni, basi hawataweza kumenyana na mpinga Kristo katika majira ya dhiki. Vá dizer para eles que não importa a perseguição, eles têm que simplesmente focar nesta tremenda e incomparável promessa da glória do céu, a glória da nova terra, da glória da nova Jerusalém, o corpo glorioso. Eles têm que suportar tudo, não importa a perseguição e a dor, eles têm que focar nisto. Kama watalenga katika ahadi hii kuu kabisa ya utukufu, ahadi hii kuu kabisa ya umilele, ahadi hii kuu kabisa ya utukufu wa kanisa, basi wataweza kustahimili na kufaulu. God tells them Vá dizer para eles que os jovens hebreus não desistiram, não se entregaram ao diabo quando eles consideraram a promessa da glorificação. Eles aceitaram ser lançados dentro da fornalha de fogo. Vá dizer para eles que quando os jovens hebreus simplesmente consideraram e se lembraram da promessa da glorificação, eles se recusaram a se entregar ao diabo, eles se recusaram a adorar qualquer outra coisa, eles persistiram, eles permaneceram firmes, perseveraram e até ser lançados dentro da fornalha de fogo. Basi walikataa kabisa kukubaliana na shetani, wakakubali ya kwamba afadhali watupwe katika tanuru la moto, lakini baadaye wapate kurudi kupata ile ahadi kuu kabisa ya kutukuzwa. Vá dizer para eles que quando Daniel se lembrou da promessa da glorificação, ele diz, tudo bem, você pode me lançar dentro da cova dos leões. Vá dizer para a igreja deste dia presente para focar na glória eterna. Vá dizer para eles que quando Estevão se lembrou da promessa da glorificação, ele aceitou ser apedrejado. Vá dizer para eles se prepararem, para a vinda do Messias.
Nós vamos fazer um curto intervalo de adoração e os telefones serão abertos e nós vamos entrar no segundo segmento. Eu sei que nós estamos alcançando as nações asiáticas, as regiões, as nações orientais. Porque agora estamos no fuso horário deles.